Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no quarto domingo da Páscoa. O quarto domingo da Páscoa é também chamado o Dia do Bom Pastor. Em muitas dioceses se reza pelas vocações. Ou melhor, hoje é o Dia Mundial das Vocações. E vocês viram que o Evangelho de hoje, Jesus está falando justamente a respeito do bom pastor, do mau pastor e das ovelhas que estão no redil e que deverão voltar para o bom pastor. Vocês sabem que Jesus faz sempre essa metáfora do bom pastor, do pastor com as suas ovelhas. Lá em Israel, isso é muito comum, nós vermos o pastor que vai na frente e as ovelhas que vão atrás, porque realmente as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. O pastor dá um assobio, ela já sabe que é ele. Ou ele emite qualquer outro tipo de som e as ovelhas conhecem e vão atrás do pastor, porque elas sabem que o bom pastor cuida delas, é o bom pastor que dá o alimento para elas, é o pastor que dá um lugar bom para ela viver. Elas são bem cuidadas. Então Jesus faz agora usa essa parábola ou essa metáfora para dizer que ele é o bom pastor. E as ovelhas, que somos nós, ouvindo a voz dele, nós vamos atrás dele. Porque a ovelha conhece a voz do Senhor. Aqui no caso, os fiéis, os discípulos de Jesus, conhecem a voz de Jesus. Porque uma vez que se mantém um cuidado de um relacionamento, então nesse relacionamento cria-se vínculo. Quem reza cria vínculo com Jesus. E aí, tudo que Jesus nos manda fazer, nós fazemos. Então Jesus diz bem claro: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, realmente, entrando também na metáfora ou na parábola,
se o lobo vem pegar a ovelha, o pastor está ali com aquele cajado para proteger. E ele está colocando até em perigo a vida dele, porque pode ser que o lobo mate até o pastor. Ainda mais se for uma matilha de lobos, né? Se forem vários lobos. Então agora Jesus mostrando que ele é esse bom pastor, ele está dizendo que ele dá a vida por nós. E nós constatamos isso na Sexta-feira Santa. Jesus deu a vida por todos nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos vida eterna. Aí, ao mesmo tempo, Jesus agora fala do mercenário. Jesus é o bom pastor, mas o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas o mercenário e não se importa com as ovelhas. Aquelas pessoas que, na verdade, elas vivem como não fosse, ou melhor, elas não são o bom pastor, elas não são Jesus, elas não se importam conosco. O que elas querem é tirar vantagem. Então, tanto que Jesus está dizendo que se o lobo aparece, ela não vai dar a vida, não. Ela vai embora, ela vai nos deixar. Aqui é importante que Jesus está dizendo, olha, que uma vez que ele é o bom pastor, uma vez que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador, ele disse: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele está reafirmando que ele, sendo o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, ele dá a vida por todos nós. Mas é bonito aqui que agora Jesus vai dizer o seguinte: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Quem são as ovelhas que não fazem parte do redil? São aquelas pessoas que são de outras religiões, que são de outras seitas, que não creem em Jesus Cristo, que vivem no paganismo, que vivem longe do Senhor, os ateus. Então Jesus está falando que ele também é pastor dessas pessoas. Ele também é senhor dessas pessoas. Ele diz: também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então vejam, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é que todos estejam com Ele. Por isso que Jesus vai falar lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, uma vez que ele é o pastor e ele conduz todas as ovelhas, o desejo dele é que aquelas que estão longe, que não conhecem, é que elas se voltem para ele também, para se ter um só rebanho e um só pastor. Não se pode ter vários rebanhos, vários pastores.
É por isso que a Igreja Católica, ela é o redil aonde se acolhe todos os cristãos. Então, aqueles que estão longe, eles precisam também ouvir a voz do pastor e se voltar para Jesus, para que, ouvindo Jesus, eles possam aceitar Jesus como Senhor, serem batizados e fazer parte deste redil que se chama a Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica ela é única. É por isso que nós professamos isso. Creio na Igreja Católica Apostólica. Creio na Igreja que é única. Não existe várias igrejas. Existe só uma, a Igreja de Nosso Senhor. Então, quando Jesus está dizendo aqui que aqueles que estão fora escutarão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor, é nesse sentido que ele quer dizer. Que aqueles que estão longe, que não querem saber dele, virão para a Igreja Católica. E aí não haverá mais motivo da existência de outras religiões, de outras seitas, porque haverá só um pastor, um Senhor. Não existe vários senhores, só tem um Senhor. É por isso que o Pai me ama. Ele prossegue. Porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu dou minha vida. Eu dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 11 até o 18. É importante notar, meus irmãos, aqui uma coisa. Como hoje, e também durante toda essa semana, é a semana em que nós estaremos rezando pelas vocações. E ao mesmo tempo que nós rezamos pelas vocações, nós precisamos rezar também por aqueles que já estão à frente da igreja. Aqui eu estou falando da hierarquia da igreja. Eu estou falando do Papa, eu estou falando dos bispos, eu estou falando dos cardeais, estou falando dos sacerdotes, dos diáconos, da hierarquia da igreja. Só que quando nós rezamos pedindo a Deus a graça, que aqueles que já estão na condução, que estão à frente, que eles sejam bons sacerdotes, bons bispos, bons diáconos. É preciso que sejam bons. E quem são esses bons? Os bons são aqueles que cuidam dos seus fiéis, que estão atentos também à ação do lobo. O lobo aqui, meus irmãos, é o diabo. O que o diabo quer é tirar aqueles que já estão com Jesus, eles querem tirar essas pessoas. Essa é a missão do diabo. Então, aqueles sacerdotes que não são bons, eles não estão nem aí. É o que Jesus está dizendo. E com isso, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que esse ou do que aquele sacerdote. Eu estou apenas fazendo a reflexão, a meditação, para vocês entenderem melhor o porquê que hoje nós devemos rezar pelas vocações e rezarmos também pelos sacerdotes. Porque aqui Jesus diz bem assim, Jesus fala assim, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Então, ele está falando daqueles sacerdotes, de bispos, que não estão nem aí para os seus fiéis. Não se preocupem em atendê-los na confissão, não querem celebrar missa. Se aquela ovelha ou aquele fiel abandona, ele não está nem aí.
Vocês estão entendendo o que é que Jesus está falando? Os bons são aqueles que se preocupam, que cuidam, que rezam, que procuram ver como as suas ovelhas estão. Esse é o bom pastor. Então, primeiramente, rezemos pela perseverança de nós sacerdotes, bispos, os diáconos. Rezem pela nossa perseverança. E se tem aqueles que não estão cumprindo a sua missão, reze por eles, para que eles possam retomar a vida de novo. E ao mesmo tempo, rezemos agora por aqueles que Jesus chamou, que são os vocacionados, que eles possam realmente viver nesse tempo de formação, eles possam viver com intensidade a vocação deles, que eles sejam bem formados. E hoje é uma das crises na igreja, é saber que muitos dos nossos seminaristas não são bem formados, porque aqueles que os formam não são pessoas qualificadas para estar formando. Qualificadas aqui que eu estou dizendo é que são pessoas que ensinam uma doutrina que não está conforme a doutrina da igreja, que levam a essas questões que estão relacionadas ao comunismo, à política. E aí, aqueles seminaristas que são ordenados, em vez de eles cumprirem a missão de sacerdote, eles se tornam mais políticos do que sacerdotes. Ultimamente, mesmo, estava vendo uma notícia aí de um sacerdote que agora vai se candidatar a ser vice-prefeito. Não sei se a notícia é correta ou não, mas isso já aconteceu também em outras eleições. Como é que um sacerdote deixa o sacerdócio para se tornar um político? Às vezes isso acontece por uma má formação. Você está entendendo? O porquê que nós precisamos, no dia de hoje, rezar e pedir a Deus que envie vocações santas, muito santas. Vocações do nível de São João Maria Vianney. Vocação do nível de São Padre Pio de Pietrelcina. São João Crisóstomo. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, homens santos que se preocupam com a salvação das almas. Rezemos. Em muitos momentos, Jesus, e ali no Evangelho, ele fala, né? Rezai ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Neste dia, quando você estiver ali nas suas orações, rezando o seu texto, quando você for na Santa Missa, na adoração ao Santíssimo, ou no cumprimento de qualquer tipo de devoção que você tenha, ofereça, reze pela igreja, reze por nós sacerdotes, rezem pelos bispos, rezem pelo Papa, para que nós possamos cumprir realmente a nossa missão de ser um bom pastor, como Jesus é o bom pastor e que se preocupa com as suas ovelhas. E ao mesmo tempo, rezemos pelas vocações sacerdotais, pedindo a Deus que essas vocações elas sejam santas. Uma paróquia onde tem um padre santo, os paroquianos serão santos. Uma paróquia com um sacerdote relaxado,
teremos uma paróquia totalmente relaxada. Que as vocações que já estão aí, aquelas que estão por vir, que elas venham com esse desejo de salvar almas. Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. E aqueles sacerdotes que por um motivo ou outro, por alguma situação que ele esteja vivendo, ele não esteja mais preocupado com a salvação das almas, que eles retomem a essa preocupação novamente e tomem consciência daquilo que é a vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.